Olá, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laene. O meu é Andressa. E eu sou a Thalia. Nós somos acadêmicas do curso de Geografia UEG Campus Porangatu, com a disciplina Geomorfologia. E hoje nós vamos tratar do conceito de escudo cristalino e os escudos cristalinos no Brasil. Bora para essa aula super divertida? Então, pessoal, hoje nós vamos falar de uma das três principais formações geológicas do nosso planeta. A primeira é a bacia sedimentar, a segunda é o dobramento moderno, que nós não temos aqui no Brasil, e os escudos cristalinos, que é o tema abordado na nossa videoaula de hoje. Mas o que é escudo cristalino? Escudo cristalino ou maciços antigos, eles estão constituídos por duas principais rochas, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. Essas rochas, elas têm um teor de resistência maior do que qualquer outra. Ou seja, quando nós tratamos de escudo cristalino, a gente tem que lembrar que o escudo ele tem um alto teor de resistência. E essas formações, elas são antigas. Mas como antigas? O período pré-cambriano, ele foi a primeira era geológica, ou seja, a primeira fase que aconteceu no surgimento do nosso planeta Terra, e ele está dividido em duas principais eras, a era arqueozoica e a era proterozoica. A era arqueozoica, ela é responsável pelos escudos mais antigos, ou seja, os mais resistentes, e os escudos da era proterozoica são aqueles escudos mais para o lado de minérios, ou seja, o ferro, o ouro, o alumínio. Na era arqueozoica, ela é responsável por 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás, ou seja, os escudos eles eram formados nesse período. E para se ter uma ideia, a Terra começou sua formação há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, os escudos cristalinos da era arqueozoica, que se iniciaram há 3,8 bilhões de anos atrás, eles são realmente maciços resistentes, que pode se representar, por exemplo, o granito. O granito é um exemplo dessa era. Já a era proterozoica, nós podemos classificar que foi uma era mais recente, ou seja, de 2,5 bilhões até 542 milhões de anos atrás, aproximadamente. Então, os escudos cristalinos da era proterozoica já podem se delimitar nos escudos mais recentes. Podemos citar o ferro, o alumínio, o ouro e etc. Então, como se formam os escudos cristalinos? Como eu já disse, eles começaram a sua formação lá na era pré-cambriana. E nessa era pré-cambriana, aqui está uma demonstração, tinha a presença do oceano, os vulcões, sempre em erupções, com a presença do magma dentro do oceano. Tinha também os meteoritos vindos do céu. E tudo isso contribuíram para esquentar as águas do oceano. E com o passar do tempo, essas águas elas foram esfriando e aí foi começando a aparecer as formações rochosas. Aí que entra a questão do escudo cristalino. Essa maquete aqui, ela nos traz bem a questão do escudo cristalino. Vale ressaltar que os vulcões, a diferença dos vulcões para os escudos cristalinos é que os vulcões eles são mais altos e eles expelem o magma, ou seja, o magma sai do seu interior. Os escudos não. A partir do resfriamento do oceano, eles sempre tiveram essa formação mais baixa comparado ao oceano. Um exemplo está aqui, ó, nas pequenas formações rochosas. Quais são os cristalinos do Brasil? São conhecidos no Brasil três principais áreas formadas por essa estrutura.
Escudo do Brasil Central, localizado na região central e norte. Escudo Atlântico, localizado no centro-leste do Brasil. E os escudos das Guianas, que é localizado no norte do país. Um exemplo de escudo cristalino é a bacia do Rio São Francisco, que é coberta por sedimentos e dá a impressão de ser uma bacia sedimentar, mas é um escudo cristalino. Com a solidificação do magma e a pressão emitida pelo magma no interior da Terra, formam-se as rochas intrusivas, ou seja, são as rochas formadas no interior da Terra, ou seja, abaixo da superfície terrestre. Um exemplo de rochas intrusivas é o granito. São rochas firmes devido à pressão. Já as rochas extrusivas, elas são formadas na superfície da Terra. Ou seja, o vulcão entra em erupção e o magma, que está do lado de fora, ele entra em contato com o oxigênio e o gás carbônico, se solidifica, ou seja, endurece e forma as rochas extrusivas. Um exemplo dessas rochas são o basalto, que nós não encontramos no Brasil, pois o Brasil está no centro de uma placa tectônica e não temos vulcões ativos no Brasil. Como já foi dito, as rochas intrusivas são formadas dentro do vulcão. E se tratando dos escudos cristalinos, temos o exemplo da Serra dos Picos, que está localizada na região do município de Porangatu, próximo ao povoado do Estreito. Temos a presença neste local do granito e do mármore. O clima predominante nessa região é o clima tropical. A sua vegetação é voltada toda para o cerrado. Contém 2 cursos hídricos e devido ao período de secas que ocorre nessa região durante o ano, as águas se reduzem. E esses materiais que são encontrados na serra se dá pelo granito, o mármore e entre outros. E isso desperta o interesse de pesquisadores que exploram e retiram esses minerais a fins de fazer estudos, pesquisas, projetos e análises.